Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, terça-feira, 31 de 1 de 2023, 11 horas e 10, 24 graus, tempo nublado. Aqui em São Paulo, desejo um excelente pregão a todos. Hoje já produzimos muito conteúdos, informes, abertura, panorama, reader. Já fizemos a rolagem, inclusive do mini dólar. Futuros americanos em alta, o mercado americano virou. Isso é muito positivo, impactou aqui no Brasil também. E eu acredito na continuidade da alta e que sim, já em fevereiro atingiremos os 120 mil pontos e os 126 também, assim como o dólar a R$5. Caros, hoje nós fizemos a rolagem do mini dólar, transferindo a expectativa de baixa do WDO-G de gato 23 para o WDO-H de ato 23. Quem não fez ainda é só fazê-lo, o comando foi via Telegram. Vou abrir agora meu tsunami de maçã verde. E o mini dólar, o que aconteceu já aqui no H23, eu estou com 110 mini contratos, nosso preço médio agora está 5,350, aumentou em 25 pontos. Então, rompimento falso, fora da banda, dentro da banda, acionou o eixo, aqui a 51313,500 e veio na base e repicou. Mas qual que é a tendência nesse momento, no meu entendimento e interpretação dos fatos? Como está abaixo dessa LTA, é provável que venha no 5084500, não hoje, mas amanhã, talvez, na quinta-feira. Então 5084500. Aqui nós temos, né, então topo duplo, LTA perdida, e eu até comentei, né, quando estava perto da máxima hoje, na região de 5,150, que viria ali a 5,120, 5,115 e ocorreu. Ok? Um dos destaques que eu gostaria de fazer também é sobre o milho, mas esse gráfico do milho está distorcido aqui no broadcast, então vou fazer no TradingView. O milho, depois de um tempo, ele tem realmente sinal de fundo consistente, é um engolfo, está acima do fundo anterior, que é 89,04, e parece que vai buscar ali 93,52, com potencial de buscar 94,57. Perfeito? Falando um pouco do DI1F25, não consegue transpassar essa região de 12,910, que na minha visão é um divisor de águas, né? Porque se romper o 12,910, nós teríamos aí no caso um pivô de alta. Amanhã tem Federal Reserve, quinta-feira tem Banco Central Europeu. E aí a gente chega no IBOV, o IBOV reagindo na região da média de 21, apesar do movimento curtíssimo anterior, é uma Morningstar, né, aqui informação. No BOVA11 a gente tem também a Morningstar, nem chegou a tocar a média de 21, o ponto alto agora é 111,10 e posteriormente a CLTB em azul, que guia os topos. Acho que faz sentido também que nós tracemos. Cara, se a Kabum não me mandar um pushing durante a gravação, não teve gravação, né? E eu posso gravar a qualquer horário que eles mandam Kabum, mas nem... Boa sorte para quem compra lá. Se for coisa pequena, tudo bem. Se for TV, já compra e reza. Então, a gente tem aqui um canal no BOVA11 e vamos chegar no mini índice. Hoje, né, falar em racional agora, tá na máxima, né? Então a gente falou quando estava praticamente na mínima, inclusive instruindo a galera que foi praticamente na mínima mesmo, que foi o comando, né, para a galera que está de fora, day trade, swing trade. Eu falei que subiria pelo menos 1.000 pontos e subiu, né? Subiu 1.400. Então é isso, né? É uma boa reação, o mercado com liquidez passa uma ideia de otimismo aí para nós que estamos comprados. Muito bem. Muito bem. Estava olhando um negócio aqui no Instagram, apareceu algumas propagandas.
Bom, aqui a gente tem um ombro cabeçombro invertido, deu sequência também um pivô, acionado a 13,090, padrão da alavanca, bom volume. Eu acho que eu até vou tirar esse alargamento daqui. A LTB, hoje ela, nesse momento, ele é mais importante. Tirar o volume aqui. Então tá rompendo uma LTB importante, enquanto acima de 13,625. E pessoal, aí no período da tarde eu farei clique, live e também os stories. Então 13,625 e tem alvo aqui a 115 e 125. Não hoje, mas amanhã, quinta-feira, é possível que se aproxime aqui dos 115 mil pontos. Ok? Ou mesmo 115,585. Máxima recente. E nós estamos esse ano com 100% de acerto nos racionais do Telegram, Instagram e também YouTube. Hoje não vai ter do YouTube, mas a gente acertou lá no Instagram. E é praticamente aqui um canal, né? Uma cunha, enfim. Então, o início da figura é 115,585. É para lá que deve ir o mercado até sexta-feira. Ok? Então, uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar nossos amigos do YouTube, vendo se tem alguma coisa que eu anotei de forma coletiva aqui para falar. Acho que não. Está tudo certo. Muito bom. Então vamos lá. Everson, Luiz, boa tarde, professor Wagner. E pessoal, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem o like se possível, isso é muito importante. Então o nosso querido amigo deixa um boa tarde, ele pede home, comprou o ativo perto dos 13, será que está na hora de realizar lucro ou não? Obrigado e parabéns pelo trabalho, obrigado você por nos prestigiar. Home é uma ação que faz parte de um dos nossos portfólios, Home 3. É uma ação que a gente acredita muito. Everson, tudo depende. Eu acho que quando a gente está na bolsa, nós temos que ter um plano. Vocês sabem que eu, por exemplo, faço algumas operações. Quando eu realizo lucro, eu direciono esse dinheiro para imóvel, né? Eu não faço mais essa transição para renda fixa de uns anos para cá, mas o mercado imobiliário para renda variável. Depende dos seus objetivos. Essa ação rompeu um ponto importante no semanal, que é o 17,33. Então, aparentemente, nós temos uma barra elefante ainda com grande potencial. Então, não faz parte dos nossos planos na Top Traders realizar lucro. É um dos grandes acertos que nós temos na carteira. Então, não. Agora, se falar, professor, mas eu vou pegar essa grana, eu comprei ali nos 13 para trocar um automóvel. Pô, imagina, você coloca 100, você coloca ali 18,82 dividido por 13. Você está falando praticamente em 45%. Você colocou 100 mil, tem 145. Pô, queria trocar de carro. Dá para trocar de carro, fazer o seguro, botar acessório. Depende do plano. Nós manteremos ainda essa posição. Ela faz parte do nosso portfólio. Perfeito, caríssimo? E o Celso Lima, boa tarde, professor. Poderia analisar o WIS, claro. A WIS ela já fez parte, acho que 2 vezes, de portfólios da Top Traders. É uma ação. Ela era conhecida como a seguradora da Caixa, né, antigamente. Agora tem a CX SE3. Então a WIS, olha, é aquela situação de inflexão, né? Não é um ativo mole de operar. Ela entra no time aí da M. Dias Branco, da ML3, é dura de operar. Eu não escolheria operar esse ativo, mas se eu fosse fazê-lo, eu entraria na compra, uma correção na média dentro do movimento de inflexão. Perfeito? Agora eu vou fazer o nosso portfólio. Este portfólio ele não é real, os outros todos são, eu tenho as ações, são carteiras compartilhadas. Esse caso ele é hipotético, é a cesta varejo, né, que está ali, digamos, ligada ao case Americanas. Então tem Ambev, eu não vejo uma situação favorável à compra. A MER3, nós vamos acertar o movimento proposto na semana passada, que fique claro,
que é de um repique até essa região na boca do gap, né, entre 2,35 e 2,41. Eu falei que ia bater R$2 essa semana, mas acho que vai um pouco além, vai bater ali 2,35, 2,41. Né? E aí vamos ver como é que ela vai se comportar nessa região. Aí nós temos BPAC, né, ação extremamente barata, ela vai reagindo, tem um padrão da alavanca, caso o BPAC tenha forças para romper 21,93 e a média nós teremos uma inflexão, o que provavelmente ocorrerá uma vez que nós temos um ombro, cabeça, ombro invertido. E aí eu chego em GEMAT, né? GEMAT está em tendência de alta, deve seguir nesse ritmo devagar e sempre. A simetria aponta no curto prazo para fevereiro 7,85. E hoje, pessoal, a transição do mês, muitos players vão tomar posição, vão trocar portfólio, vão alocar grana na ponta compradora, então a gente pode ter grandes movimentos no curto prazo, ainda mais com o início da temporada de balanço. Então o quero deve desenvolver um movimento de repique, MGLU rumo a R$5, a gente tem acompanhado 5,01. Até mesmo a SAMB, né, tá uma configuração interessante, fundo, topo, fundo, provavelmente ocorrerá um movimento de 29,25. E VIA, a gente está de olho para trocar talvez a MER e ou lojas quero por VIA, e temos Mercado Livre, né, um grande movimento, ela vem, corrige, absolutamente normal, dentro da nossa expectativa de forte valorização. Perfeito? Então agora eu vou fazer os ativos fixos. Muito bem. B3, SA3, Morningstar, mistura de Morningstar com pinça sobre uma LTA, sinal de fundo, de compra. BBS3, temos aqui um mastro bandeira. Dentro do desenho do mastro bandeira, uma correção no tempo, aproximando média móvel de 21 dos preços atuais. E um sinal interessante em Bradesco, né? Bradesco sobre uma LTA, monta aqui também uma Morningstar, estrela da manhã. É um sinal de compra bastante interessante. E temos a seguir Itaúsa, que está com as médias móveis justapostas, as bandas de Bollinger afunilando-se. É uma opção para bater renda fixa, mas não para uma operação mais ousada. O sinal de YouTube é muito interessante, é uma típica Morningstar, estrela da manhã com gap de fuga. Individualmente, este candle é um martelo. SAMB e BPAC já fizemos. Aí chegamos numa das boas novas de hoje, que é o IFNC, o índice do setor financeiro. Pessoal, para a gente que tem experiência, né, na análise dos gráficos, essas coisas todas, é muito difícil esse padrão falhar. Nós temos aqui o padrão do foguete, onde o ombro, cabeça, ombro invertido já tem um alvo aqui nos 12 mil pontos. Então é praticamente um braço aqui de acumulação dentro do movimento, né? Então deve realmente seguir a sua trajetória ascendente. Aí temos no índice de materiais básicos também um movimento de correção para estilingar dentro em breve, subir. O IMOB segurando na média de 5 e já acima de 69606, muito interessante esse movimento. O índice de consumo firme acima da linha superior do triângulo, o movimento de pullback respeitou a região outrora resistência, agora suporte. E o índice de energia elétrica que respeitou a média de 21, candle amplo, e deve seguir em alta para o alto e avante. Small 11 é uma forma de simplificar a exposição, é mais uma simetria que remete aqui ao seu início como alvo 117,50 com gap para puxar o preço como imã. E aí chegamos em Petrobras. Não é uma opção minha, uma alternativa que eu escolheria comprar, mas entre a compra e a venda eu compraria. A nossa preferência é por Vale, inclusive temos um dos desafios, Vale a R$100, deve alcançar em fevereiro. Agora, a gente pegou a operação lá embaixo. O alvo estritamente técnico é 97,79, atingiu. Mas a gente acredita que dá para ir além. Então, além da carteira varejo, eu vou fazer mais uma hoje. Lembrando que a carteira varejo, ela não é real, ela é hipotética. As outras, nós temos todos os ativos, a carteira varejo ela é apenas para estudo e acompanhamento.
Perfeito? E daqui 5 minutos teremos a abertura das bolsas norte-americanas. Bolsa de Xangai, correção na média de 5. Topo anterior, tudo dentro dos conformes. O índice Nikkei é uma típica correção no tempo. Mastro bandeira, apesar de ter barra oculta por aqui. E o minério de ferro ele está indo no ritmo devagar e sempre. Caminhão subindo a ladeira, padrão do varal, onde o preço está amparado, suportado pela média de 5. O petróleo pode voltar na parte baixa aqui do canal? Até pode, não, ele não tem... Petrobras está sendo influenciada mais pelo cenário interno, né? Então sem grandes novidades, nenhum tipo de problema. Por lá os títulos de 10 anos sentiram a média de 21 estão caindo. E daqui a pouco abrindo Dow Jones, S&P, Nasdaq, BZQ, WZ e VIX, faremos um estudo com muito prazer e satisfação. A correção na Europa é absolutamente normal, também passa por uma correção no tempo, média de 21 tocada no Reino Unido, a Bolsa da França monta um mastro bandeira, uma correção proporcional, na verdade desproporcional, né? Poderia corrigir muito mais sem mudar a tendência, depois de um forte movimento de alta, parece armar uma acumulação para um movimento de alta posterior, assim como o índice DAX. O MME, que mede fluxo para mercados emergentes, chegou num ponto, comentei mais cedo, que faz todo sentido uma reação, porque tocou a média de 21, é uma correção mais dura, tem topos anteriores por aqui, já deixa uma sombra mostrando algum nível de reação. O DXY, o dólar contra uma cesta de moedas, tocou a média de 21 e voltou. E hoje nós fizemos a rolagem dos mini contratos de dólar. O Ibovespa em dólares, ele buscou a região da média de 21 e tem aqui uma força interessante, né? Mesmo sem tocar a média de 21, tem amplo espaço para subir. No caso do BOVA11, Bovespa já estudamos. E a MER vai renovando máximas por aqui. Perfeito? Então, tudo sob controle. Eu vou esperar a abertura das bolsas americanas, eu só vou passar aqui com vocês por alguns balanços corporativos, né, pra gente... Eu vou falar, eu tinha anotado aqui para falar de um destaque que é a Natura, NTCO3, que é um dos ativos que a gente tem no portfólio que está indo muito bem. Tem oferta da L'Oréal, né, 5,49 ontem, 7,33 hoje. Né, aparentemente ela vai subir fortemente no curto prazo, com potencial para testar e romper, inclusive a região de 15,15, buscando posteriormente 17,42. Aqui tem um gap para atrair o preço como um imã. Ok? Então, aí o Haddad falando do desenrola, falando também que haverá um novo arcabouço fiscal até fevereiro, notícias sobre amanhã o Federal Reserve, que deverá subir os juros em 25 pontos base. Esse indicador também, índice de custo de emprego, sobe 1% no quarto trimestre, ante o terceiro a previsão de 1,1. Eu acho que é um dos indicadores que fez virar as bolsas americanas. É uma notícia boa para, no caso, a Americanas aqui do Brasil, né? Ela contratou o Cristiano Zanin, ex-advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E uma outra notícia importante, Lula costura com o STF flexibilização de lei das estatais como plano B à saída política. Perfeito? Maravilha. Então eu anotei aqui os principais ativos para estudar sobre os balanços americanos. E como já vai abrir, né, eu vou colocar o gráfico, daí a gente vai paper.
Esse código eu não me lembro de cabeça. International Paper Company, achei aqui. Vamos começar já os negócios, a gente vai fazendo os estudos. Então, o International Paper teve os seus números divulgados, vamos ver como ele está no pré-mercado. Não tem pré-mercado. Mercado aberto, ó, já está abrindo, subindo 4,95. Então, rompendo o pivô aqui, o mercado gostou do balanço, ó, já está rasgando o gráfico. Aí temos Pfizer. A Pfizer já abre em queda, por outro lado. Ela já vinha em queda, dando continuidade. Então, às vezes as pessoas falam, ah, mas a Pfizer tem as vacinas, os medicamentos, e a ação está caindo. Às vezes com margem apertada, ou algo abaixo do esperado. Aí temos a Exxon. ExxonMobil também teve seus números divulgados. Está em queda, mas dentro do movimento de alta, deve respeitar aqui a região da média de 21. E aí, 3 ativos que eu vou falar a seguir, nós temos em carteira. Lá nos Estados Unidos, MCD, que é McDonald's Corporation. Né? Então, McDonald's está abrindo em queda após balanço, mas dentro do movimento de alta, deve respeitar. É uma queda que deve gerar oportunidade. Aqui é praticamente um mastro bandeira antissemanal. Temos GM. General Motors, que é mais uma empresa que a gente tem em carteira, está reagindo muito bem ao balanço. Um gap de fuga fantástico para o nosso portfólio. E aí, por fim, Caterpillar, que é uma das joias, né, que eu falo do portfólio. Ah, mas está caindo 3%. Tá, mas sobre a média de 21, está praticamente em máximas recentes por aqui. Então, nada que justifique nenhum tipo de preocupação ou até uma saída desse portfólio. Para a gente finalizar, pessoal, eu vou falar sobre as bolsas americanas, conforme foi combinado. O primeiro EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York, subindo 1,72. Então, tem muito espaço para subir. O ponto alto será o rompimento de 30,60, quem sabe hoje. O BZQ inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2 caindo. O VIX está numa região que não justifica nenhuma compra, nenhuma venda, mas a gente percebe um viés de baixa claramente. E bolsas americanas, aqui o Dow Jones abrindo em leve alta, sobre a média de 21, tem aí um triângulo para romper. O S&P, uma correção dentro do movimento altista, né, testando o topo anterior. E o índice Nasdaq, 0,26 de alta, pressionando a média de 5 para o alto e avante. Então é isso aí, saúde e paz a todos, seguimos juntos que juntos somos mais fortes. O mini índice está renovando as máximas, deve manter-se acima de 114 mil pontos, rumo aos 120 mil pontos inicialmente em fevereiro, depois 126, e dólar rumo aos R$5, e R$5 a gente vai fazer 350 pontos, uma vez que o médio mudou, e deve buscar dentro em breve a região dos R$5, mas talvez a gente surfe um movimento um pouquinho aquém dos R$5, esticando os nossos lucros. Saúde e paz a todos, meu muito obrigado pela atenção, um excelente pregão a todos.